paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade tão especial de estarmos novamente reunidos. Obrigado aos pastores, o pastor César, a pastora Rose, pela confiança de compartilhar comigo aqui o púlpito mais uma vez, num momento bem interessante, em que toma-se uma iniciativa de fazer alguns estudos. Eu acho muito bonito isso, né? Série Neemias, nós aprendemos muito na palavra de Deus. Abra comigo então Neemias capítulo 4 e vamos meditar um pouquinho. Neemias capítulo 4, são somente 23 versículos, nós vamos ler todos eles. Amém, queridos? Eu vou acompanhar no monitor, que eu enxergo até melhor. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes-se-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante,
metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguia largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à direita. Amém? Bonito, né? O livro de Neemias é um dos mais bonitos livros históricos da palavra de Deus. Existem nomes de pessoas que foram citadas aqui, que fizeram parte daquele grande momento de reconstrução dos muros em Jerusalém, que não serão citadas em outros textos em toda a extensão da Bíblia, mostrando a importância que Deus deu naquele momento a todos os que participaram daquele instante histórico, como também nos traz uma grande lição da importância que Deus tem com todas as pessoas, com todos nós. Nós somos importantes ao Senhor em todos os momentos que participamos da história da igreja, da história da nossa família. Mostra também que não há diante de Deus acepção de pessoas, todos são iguais e todos fazem parte do projeto de Deus para determinada situação no momento que vivemos a experiência. Mas vamos lá. Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico, era um rapaz com um grau de instrução bem razoável, tinha uma função extremamente importante com Artaxerxes, o rei, lá no momento. Ele era copeiro deste rei, e ele recebe visita de alguns familiares, inclusive possivelmente amigos, que já tinham retornado num primeiro momento a Jerusalém e tinham participado ou ao menos visto como que estava a reconstrução da cidade. A reconstrução era feita devido aos 70 anos do cativeiro babilônico, e nós nunca podemos nos esquecer, estes 70 anos foram puramente permissão de Deus, pela desobediência do povo, pela perda da originalidade, pelo abandono aos mandamentos, aos princípios pré-estabelecidos por Deus através de Moisés, pela abertura e brechas que deram lá em Jerusalém para que chegassem ali ídolos, outros deuses, e no meio deles relacionamentos, casamentos. Foram motivos que Deus tomou a iniciativa de permitir que eles passassem por um período difícil, que toda a cidade de Jerusalém, aquele templo idealizado por Davi
construído por Salomão, com ouro, prata, toda a suntuosidade possível e imaginável, para louvor e adoração ao Senhor, uma referência, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, destruído, o que tinha de melhor, inclusive em mão de obra de pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, bem provável, os familiares de Mardoqueu e Ester foram levados já na primeira leva por Nabucodonosor para serem cativos e escravos na Babilônia. A cidade de Jerusalém, outrora reconhecida como um centro de adoração religiosa ao Deus Todo-Poderoso, inclusive também pela beleza deste templo, agora quem passasse diante dela menearia a cabeça, como nos dizem Lamentações de Jeremias, e veria uma total destruição. Porém, desde o início, em que Deus disse que permitiria isto, e era para o bem do povo, o Senhor já disse que tinha bons pensamentos, e pensamentos de restauração para aquela cidade ali. Havia o projeto maior de Deus, nascer Jesus Cristo, para a redenção da humanidade, e como sempre, o adversário seduzindo as pessoas, elas se deixando levar por esta sedução e desafiando os projetos originais de Deus. Mas o nosso Deus, no seu poder, na sua grandeza, trazendo novamente os planos originais, mesmo que diante de grandes adversidades, contrariedades. Quem olhasse para Jerusalém jamais poderia imaginar que ela seria restaurada, mas foi restaurada. O povo retorna, reconstrói a cidade. Alguns anos passam, as lutas da reconstrução do templo também foram difíceis. Houve alguns instantes de desistência. 14 anos eles ficaram tanto quanto parados, devido às perseguições que começaram a surgir ali. Deus levanta Daniel lá na Babilônia para fazer uma campanha de oração, para fazer uma confissão diante de Deus, uma oração de arrependimento, para que a cidade fosse reconstruída por completo. É lindo, irmãos, o bojo histórico, o que Deus foi movimentando para chegar onde nós chegamos aqui, é algo extraordinário. Daniel ora, é aquela oração que ele faz com Deus, um projeto de 21 dias, e a resposta aparentemente não chega no momento desejado, e o Senhor manda um reforço diante da guerra espiritual que houve nas regiões celestiais. O arcanjo Miguel desembanha a espada e a resposta chega para Daniel, e Deus diz assim: desde o primeiro dia que você iniciou o processo de oração, eu já enviei a resposta, mas houve uma guerra. O Senhor envia o arcanjo Miguel, ele destrói aquele principado, a resposta chega, e isso repercute lá em Jerusalém, que naquele momento não estavam dando continuidade à reconstrução. Repercute como? Deus levanta o profeta Ageu e diz ao povo assim: olha, retornem à reconstrução urgente, porque a prata e o ouro pertencem ao Senhor, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O povo toma um fôlego, novamente se motivam, reconstroem o templo, concluem, mas o desânimo chega de novo, e eles não concluem a reconstrução dos muros. No primeiro dia que vocês iniciaram o processo de leitura e estudo do livro de Neemias, ocasionalmente eu estava assistindo o culto online. Eu estava no hotel, eu estava atendendo a agenda numa outra cidade, não tinha o compromisso de manhã, estava esperando então para que alguém viesse me levar para almoçar, e o YouTube me avisou, e eu ouvi a ministração, boa parte da ministração do pastor César, e me chamou a atenção. Ele disse assim: os muros na Bíblia têm um significado de segurança. Outras palavras mais ele usou, mas o significado de segurança. Aí eu vou fazer uso
talvez do mesmo sentido que ele disse, mas das minhas palavras, de estabilidade, de retaguarda. Os inimigos se intimidam um pouco mais quando existe uma barreira um tanto quanto maior para ser vencida. Estes muros não tinham sido reconstruídos. Então, o templo já estava lá. O povo já estava com as suas residências fixas. O movimento de adoração já se dava início e tomava corpo. Mas a cidade era totalmente vulnerável a qualquer ataque de um inimigo, porque eles não tinham muros, portões e nem guardas, nem proteção. A nossa vida deve estar sempre protegida no maior dos muros, que é o nosso Senhor Jesus, à nossa frente, ou nos protegendo a nossa retaguarda. Neemias recebe então irmãos lá onde ele estava trabalhando, e estes irmãos relatam a ele que os muros não estavam ainda concluídos e que isto deixava a cidade vulnerável, e qualquer ataque, um tanto quanto mais bem planejado e forte dos inimigos, que eram os amonitas, moabitas, samaritanos, asdotitas, e como nós lemos aqui, alguns dos mesmos poderiam até serem inimigos comuns, porém, eles tinham um inimigo em comum também, que era o povo de Deus. Então eles se uniram para destruir o povo de Deus e frustrar os planos do Senhor de restauração, como nós acabamos de ler aqui. Neemias fica triste, vai pedir ao Senhor direção no que ele poderia fazer, comparece diante do rei Artaxerxes, o mesmo autoriza ele a estar por um momento ajudando os seus conterrâneos, e Neemias abandona uma das funções mais importantes num reinado para ajudar os seus irmãos a concluírem a obra de Deus: renúncia. A primeira lição, renúncia. Pastora, daqui Deus me mostra o seguinte, como se um movimento na região aqui assim da nuca da pastora, e principalmente do lado esquerdo, como se algumas agulhas fizessem um processo de acupuntura. O nosso Deus estende as mãos sobre a pressão da cabeça da senhora esta noite aqui. O Senhor me diz que repreende a pressão alta da cabeça da senhora, a dificuldade de oxigenação e a condição neurológica pré-inflamada já, caminhando para uma inflamação devido a esta pressão. Isto também é emocional da tensão do dia a dia, mas tem um pouco a ver com um engrossamento do sangue. Mas o nosso Deus repreende isso. Então não haverá mais dor, pontadas, tontura, mal-estar até no equilíbrio, porque o nosso Jesus chegou agora e operou um movimento de cura, e o nome do Senhor é exaltado na saúde da irmã. Amém. Aqui, meu amigo, de camiseta vermelha, retroceder não é uma atitude fácil de ser assimilada. Voltar atrás, reiniciar, não é fácil. Nós somos humanos, sim. Nós somos humanos. O que Deus me mostra, como se fossem aquelas pastas que existem nas empresas, que são follow-ups diários das obrigações que podem haver, como também dos créditos que podem haver. Algumas destas pastas. Estas pastas, elas têm muitas demandas, mas estas demandas não estão sendo correspondidas de acordo com o que até foi planejado ou até do que poderia, diante até da tua capacidade de cumprir a tua parte. Então existem
algumas barreiras, dificuldades. E isto tem te entristecido, te estressado, te feito questionar o céu. Você está sem entender nada. A mão de Deus está fazendo um movimento nestas pastas esta noite aqui. A mão de Deus está fazendo um movimento que se chama impossível. Só que para cada uma destas demandas, à primeira vista, no comando que virá e que você precisará tomar a iniciativa, dará a entender que houve um retrocesso. Então, diante dos quadros de competição, parece que até que o teu potencial de atender diminuiu, mas não. O Senhor, vamos dizer assim, olha, o Senhor vai confundir a lógica humana e nesta aparente condição de retrocesso, de reinício, de margem de lucro diminuída, Deus está trabalhando por você. E cada uma destas demandas correspondidas, aceitas, efetivadas, aí, o trabalho prestado, coisa do tipo, surgirão novas oportunidades. E as novas oportunidades é que irão compensar a margem de lucro, a guerra que houve. Aí você vai ficar admirado um bom tempo olhando assim, dizendo, mas como que isso aconteceu? Humanamente falando, não se explicará com facilidade, mas milagre não se explica, se vive. Então, poder cair por dentro do tempo que se chama junho, por dentro do tempo que se chama julho, iniciar-se-á um processo de milagres. Então, até este período aí, o Senhor vai te deixar com a noção de retrocesso, vamos dizer assim, na importância exata da necessidade. Ele não te deixará envergonhado, mas passando, alguns que hoje têm estas demandas, procurarão você novamente, e aí a coisa vai ficar bonita, e o nome do nosso Deus vai ser louvado nesse negócio, amém, canta e dá graça. Neemias então, ele aceita, orando a Deus, o propósito destes seus irmãos de ir ajudá-los. Veja bem, nós acompanhamos inúmeros personagens da palavra de Deus que foram chamados para momentos oportunos, não foi? Neemias, ele não foi chamado objetivamente para tal. Ele se prontificou, se dedicou ao Senhor, pediu autorização ao Senhor, Deus autorizou, deu a ele condições, como também movimentou o coração do rei, para que ele pudesse, com liberdade, ir até Jerusalém e ajudar os seus irmãos. Então ele foi espontâneo em renunciar à sua função e fazer o que ajudaria os seus irmãos e que glorificaria o nome do Senhor em Jerusalém definitivamente. Há momentos que Deus nos dá a oportunidade de nos oferecermos para sermos ainda mais úteis para a casa do Senhor. Isto é forte. Chegando em Jerusalém, o povo estava assustado, triste, angustiado. Como eu disse, a cidade vulnerável a qualquer ataque. Inicia-se a organização estrutural. Se nós lemos os capítulos anteriores, como o pastor acabou de citar, começa a organização estrutural, ou seja, eu preciso me organizar. O impossível o Senhor vai fazer, mas o possível eu devo fazer. E uma das maiores características que um crente deve ter é ser organizado em tudo, inclusive espiritualmente.
Neemias não só organizou-se espiritualmente, como nós falaremos daqui a alguns minutinhos, mas também no aspecto administrativo, organizacional, hierárquico. Ele organizou-se, fechou as brechas da organização, foi um bom administrador daquele momento ali. E agora chegava um momento em que eles iam colocar a mão à obra, ou seja, os muros começariam a serem erguidos e a cidade estaria protegida. Os inimigos de Jerusalém não queriam isso de forma alguma. Se nós observamos, existe zombaria, desafios espirituais, tentam igualar o nosso Deus ao suposto Deus deles. Menosprezo, rejeição, desprezo, ridicularização pela quantidade de pessoas, também pelo tempo que estes muros estavam ali, sem serem mexidos. Havia então no meio dos inimigos uma conscientização de que todo aquele trabalho até então feito seria inútil, não levaria a nada. Mentira. Mentira. Deus estava no comando e Deus estava trabalhando por eles. Eu vou dizer algo à irmã que trabalha aqui na equipe de dança. Eu esqueci o nome dela. Do lado do bombeiro. Oi? Sara, levante a mão, por favor. Deus me mostra o seguinte. Deus me mostra o seguinte. Formatos de injeções sendo aplicadas nas tuas juntas, no cotovelo, aqui assim, nos ombros, nas juntinhas dos dedos, nas juntinhas dos dedos dos pés, nos joelhos. Deus não é obsceno nestas junções aqui, do tronco superior com as pernas aqui assim, injeções sendo aplicadas. O Senhor me diz que está fazendo um movimento de saúde nos teus ossos esta noite. O Senhor me diz que está desinflamando os teus nervos esta noite, relaxando a tua musculatura e também lubrificando a tua musculatura que está ressecada. São termos simples, por eu não ser médico. Ressecadas pelas inflamações e pela descalcificação dos ossos. Então você está num dedinho de artrite e de artrose, com dores nas juntas, mal-estar aqui nos ombros, às vezes até esta região aqui também comprometida, mas o nosso Deus chegou com cura e é hoje. Estas dores vão sumir e é agora. O Senhor te dará conforto novamente, até para dormir em alguns momentos. Não há uma posição que te faça relaxar. Você vai levantar melhor, porque vai conseguir dormir, vai trabalhar melhor aqui também, porque vai conseguir ter elasticidade normal, porque está tudo enrijecido, e o nome do nosso Deus será engrandecido na tua saúde. Amém. Canta aí da graça. Atrás do Reis ali do gaúcho, do meu amigo, a irmã de branco, faça assim com a mãozinha, isto. Algumas vezes eu olhei para ti aí, no sentido espiritual. Uma claridade forte vinha perto da irmã, e como se esta claridade puxasse o esqueleto da irmã, como se saísse de dentro da irmã, é uma maneira de expressão do Espírito, saísse de dentro da irmã todo o esqueleto, que a gente às vezes vê quando vai no ortopedista, né? Os nomes dos ossos e tudo.
O que me chamava a atenção, minha querida, era que principalmente os ossos aqui da face, do crânio, eles eram bem puxados. E como se fosse, sabe aquela cola que tem por aí? Às vezes a gente ia no correio, tinha aquela potinho de cola que a gente passava para selar o envelope, como se fosse um potinho assim. E lá tinha como um gel. E a claridade, que é a mão do nosso Deus, aleluia, passava em vários dos teus ossos, em vários dos teus ossos. E o Espírito do Senhor Jeová dizia a mim: eu sou o ortopedista dela esta noite aqui. E você vai dizer que eu estou curando os ossos dela esta noite, principalmente os ossos da face. E você vai dizer também à minha serva que eu sou o cardiologista dela esta noite aqui. Eu me dirijo a uma jovem, mas o Senhor me diz que tem dia que você sente canseiras, que são inexplicáveis, fadiga. Então havia um comprometimento nos batimentos cardíacos. O Senhor normaliza os teus batimentos cardíacos esta noite. Então Ele é o seu ortopedista, o seu cardiologista, e também, com todo respeito, eu vou descontrair, Ele vai ser o seu psicólogo também. Algumas indagações internas lá por dentro, elas começarão a serem respondidas de uma forma rápida, objetiva, sem deixá-la titubeando em decisões, e Deus será glorificado com isso no teu emocional. Alguns 2 anos aí de guerras emocionais, de situações inexplicáveis, vividas aparentemente injustiças, em outros momentos totalmente inusitadas, desnecessárias. Deus está tomando uma providência esta noite. Então primeiro Ele normaliza o teu emocional. A irmã ficou meio abalada, assim, assustada com as coisas. Optou pela discrição, e Deus não está te expondo. Optou pela discrição e também pelo silêncio e desconfiança. Tornou-se uma boa mineira, olhando tudo assim à distância. Foi até uma forma de Deus te ajudar a proteger-se de condições ainda piores, que transtornariam um pouco mais o teu emocional. Mas hoje a mão de Deus vai chegar e vai te dar vitória. E o Senhor manda eu te dizer: os teus prejuízos de ordem financeira você deve esquecer, porque Ele tem portas novas para te abrir. Então os teus prejuízos de ordem financeira não serão ressarcidos por quem te deu o prejuízo, mas o Senhor tem portas novas, e as portas novas trarão o dobro como ressarcimento, alcançarão a tua família, testificarão a fidelidade de Deus na tua história e mostrarão que tu és cheia de defeito como eu, mas tem compromisso com Deus, que até os teus compromissos com o céu, no sentido de cristã, ficaram à deriva, na dúvida. Mas como que é que pode acontecer isso com uma crente? Deus vai te honrar e o nome dele será louvado nesse negócio. Amém. Canta e dá graça. Quando eles iniciam o processo de reconstrução, chegam ao meio do muro, os inimigos acordam e veem que os planos deles não prevaleceriam, da cidade continuar sem muros. Então começam as perseguições. Sanbalate, Tobias, Tozer, tem outro texto, Amonitas, Moabitas, Asdotitas, bem provável que os Edomitas também. E veja, entre estes havia um grau de parentesco contra o povo de Deus. Havia um grau de parentesco com o povo de Deus, mas eles se levantam contra o povo de Deus. Amonita e Moabita, filhos das filhas de Ló. Edomita, filhos de Esaú.
primos e irmãos do povo de Deus. Ou seja, se não bastassem os inimigos internos, as nações que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, os possíveis familiares que deveriam estar felizes com a restauração de Israel, também unem-se a estas nações para frustrarem os projetos de Deus na vida de Israel. Triste, né? Triste. Ali, minha querida, de blusa preta, do lado do baterista lá. Não é de hoje, não foi de ontem, que você aguarda de Deus promessas cumpridas. Existem dias que parece que vai dar um nó na cabeça, eu estou descontraindo. Eu me dirijo a alguém que tem conhecimento bíblico, que conhece o Deus que serve, que é um milagre viva, que é um milagre triplo, tentando ser crente como eu. E que neste último tempo aqui, de final de 24 até agora, fevereiro de 26, tem sido uma mulher de oração, não que não era, mas tem sido uma mulher de oração de uma forma mais intensa, incisiva, e que tem achado que está à deriva das respostas. Quanto mais ora intensa fica, mais impressão que Deus está um tanto quanto distante dos planos e objetivos e do dia da resposta, é o sentimento interno. Não era uma prova, e se era, prova alguma é além do que a gente possa suportar, a Bíblia nos garante isso. Mas Deus estava forjando as tuas armas, Deus estava trabalhando no seu temperamento. Você assusta com reações tuas. Você diz, meu Deus do céu, fui eu mesma, Jesus. Fui eu mesma, Jesus. Como pode? Aí tem dia que você diz assim, fiquei boba. Agora qualquer um faz o que quer e eu não tenho reação alguma. Só que ao mesmo tempo, você sente que isto te enobrece. Sabe, é um sentimento misto, às vezes de raiva de si e ao mesmo tempo de alegria. Meu Deus, eu não acredito no que está acontecendo comigo. Muito bem, o Senhor manda eu te dizer que Ele vai passar a régua nesta conta aí. Eu estou descontraindo. Ele vai passar a régua nesta conta aí. Nós estamos em fevereiro. A partir do próximo tempo, que se chama março, e eu digo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus, grande entre nós é só o Senhor, e com medo e tremor diante dEle, a partir deste tempo, você vai começar a observar como Deus vai fazer acontecer coisas na tua história. Ele vai suprir necessidades emocionais. O Senhor não está me dizendo que vocês pagam e nem que não pagam aluguel. O Senhor está me dizendo que está trabalhando e que Ele vai dar um imóvel a vocês de uma forma impossível. E com todo respeito, na forma de descontração, Ele não vai te dar um imóvel que você entra com o pé direito nele e sai do outro lado com o esquerdo, aquela coisa compacta, pequenininha. O Senhor está trabalhando para te surpreender. Aleluia. Ele conhece a tua estrutura de sofrimento neste aspecto até hoje, enfim, e o nome dele vai ser louvado. Uma das primeiras coisas que ele vai começar a sinalizar é isso. Ele não está me dizendo que em março vai te dar, porque ele não precisa do mês de março para te dar. Ele dá agora, ele manda abrir tudo aí e dá. Mas ele está dizendo a mim que uma das coisas que ele vai começar a iniciar, e você vai começar a entender, ele vai te dar um imóvel seu. O nome dele vai ser louvado.
Outra coisa, Ele vai visitar a tua saúde. Isto é agora. O Senhor é o seu endocrinologista, o Senhor é o seu nefrologista, o médico do rim, o médico de hormônios. Deus está normalizando e as tuas condições hormonais. Deus está tratando os teus rins, pontadas laterais não virão mais. Havia um comprometimento renal, retenção de líquido, filtragem de sangue de maneira lenta, muita dor nas pernas, muito inchaço, inflamações no corpo. Deus está trabalhando agora. Você vai perceber que a sua roupa vai ficar confortável, que o seu rosto vai ficar com uma aparência ainda mais bonita, com todo respeito, que o teu cabelo vai parar de cair, que a tua unha vai ficar viçosa, que as tuas vias respiratórias não vão mais ficar entupidas, aquele mal-estar horrível. Você vai perceber que você vai dormir 6 horas e vai levantar. Eu dormi 6 horas, não vai levantar cansada, já nervosa, irritada. Deus diz: chegou o tempo de eu mostrar a minha fidelidade para minha serva. O nome do nosso Deus vai ser exaltado na tua vida. Amém, minha querida? Eu penso que estes irmãos que iniciaram a construção ou a reconstrução dos muros, motivados pela chegada de Neemias, organizados, como eu disse, Neemias, um excelente administrador, aprendeu bem lá, trabalhando com o rei, não imaginavam jamais que estes inimigos antigos novamente se uniriam para tentar frustrar aquele projeto de Deus. Então eles estavam motivados, alegres, felizes, como nós, quando iniciamos um novo ano. Nós não colocamos em prática os nossos sonhos e as nossas metas, e repentinamente algumas coisas começam a dar errado, e a tendência é nós nos recuarmos, ou nos entristecermos, ou passarmos a reclamar, até murmurar. Não é assim? Não é? Já estamos em fevereiro. Eu já tinha que ter eliminado uns 4 quilos. Não consegui ainda, mas já foi 1. Mas eu já tinha que ter eliminado uns 4. Então, se eu não tomar cuidado, eu já desisto. Se ficar perto do César, misericórdia. Mas não é verdade? É uma coisa corriqueira. Isto também na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual principalmente. Eu vou orar mais, vou me consagrar mais, vou tentar cada dia mais fugir das garras do mal, das tentações do velho homem. Mas de repente nós não conseguimos. Aí nos tornamos frustrados ou vulneráveis a desanimar, desistir. Não foi o que aconteceu aqui. Neemias era determinado, e ele trouxe ao povo esta determinação. O que acontece? Percebe que a guerra também era espiritual. Nós não lutamos com as forças carnais, e sim com as potestades espirituais da maldade que estão aí, olha, nas regiões celestiais. Mas o Senhor nos revestiu de autoridade e nos deu armas e habilidade para usar estas armas, e em tudo nós sermos mais do que vitoriosos. Então nós não podemos desistir. Mas o que acontece? Neemias finge que recua, se reorganiza, divide o povo, cada um com uma função, e bem provável que ele colocou pessoas com habilidades exatas para desenvolver aquela função. Metade dos homens
com espadas e lanças, vigiando toda a extremidade da cidade de Jerusalém. E a outra metade reconstruindo os muros. Com isso, diuturnamente um revezamento, como acabamos de ler. Com isso, dá-se continuidade à obra, e se nós acabarmos de ler, e vocês chegarão a tal, foi concluído a obra do muro, Deus foi glorificado, houve a renovação de aliança, o Shekinah, a glória de Deus invadiu novamente Jerusalém, ficaram preparados para a chegada de Jesus Cristo, a glória da última casa, a redenção, como a promessa havia feito através de Ageu. E estes inimigos ficaram frustrados, porque prevaleceu o plano e o projeto original de Deus. Ou seja, Deus está nos dando direção de reorganização, distribuição de tarefas, até internamente. Eu faço uma redistribuição de tarefas. Eu trago um controle emocional a mim mesmo. Eu peço ao Senhor uma visão mais ampla de discernimento. Eu peço ao Senhor uma habilidade maior para discernir também qual é a arma que eu devo usar, se é a espada do Espírito, se é o escudo da fé, se é o capacete da salvação, se é a proteção dos pés, se são todos eles juntos para um determinado momento, e eu concluo aquilo que iniciei, sem medo, sem angústia, sem pavor e sem desanimar. Os irmãos prevaleceram, porque Deus foi com eles, mas eles fizeram a parte deles, se organizaram. Eu não sei se eu devo continuar com a pá e construindo, ou se eu devo ser a retaguarda. Eu também não posso dizer qual é a sua função agora, se é a pá, o pedreiro, aquele que pega no serviço pesado, ou se é a retaguarda, que também é difícil e mais vulnerável à morte, que eles estão lá para enfrentar cara a cara o inimigo. O que eu posso dizer é que dentro das nossas habilidades e da necessidade específica do momento, Deus vai nos usar para concluirmos os projetos, e eu posso ser um grande incentivador, motivador, ajudador do meu irmão. Você pode ser um grande incentivador, motivador, e me ajudar também naquilo que reiniciei ou iniciei, e os muros, a segurança será firmada e Deus será louvado. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Que Deus nos alcance. Eu vou devolver ao pastor, porque por certo ele tem a direção devido ao tema, agradecendo mais uma vez a ele e a vocês pela oportunidade. Deus nos abençoe grandemente, e os nossos muros serão concluídos. Amém. Aleluia.